Boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem? Como estão? Nesse quarto vídeo, quem diria, estaria gravando um quarto vídeo sobre astronomia antiga. Eu vou falar especificamente sobre Copérnico. Nos 3 últimos vídeos eu falei sobre astronomia, uma introdução à astronomia antiga, astronomia na Grécia, e paramos com Eratóstenes. Falamos um pouquinho do Geminus de Rhodes no final do 3º vídeo. Agora vou dar um grande salto no tempo, falar sobre Copérnico e como ele revolucionou o pensamento científico e solidificou, ou melhor, construiu os alicerces para que a astronomia deixasse de ser antiga e se tornasse uma ciência moderna. Para entendermos por que foi importante as mudanças que Copérnico trouxe para o pensamento científico, nós precisamos olhar um pouquinho os vídeos anteriores, principalmente a parte que falo sobre Ptolomeu, o qual embasou o geocentrismo por 14, 15, 16 séculos. Foi um dos mais proficientes cientistas, Ptolomeu, e devido ao uso da matemática ele conseguiu embasar matematicamente o geocentrismo, que foi utilizado por diversas civilizações por 1500 anos, ou mais, ou um pouco mais, ou um pouco menos. Como eu disse nos vídeos anteriores também, quem primeiro demonstrou, ou melhor, quem primeiro falou sobre a teoria do heliocentrismo, que é o que coloca o Sol no centro do sistema solar, que na época todos os planetas mais o Sol formava o universo conhecido para os antigos. Quem primeiro formulou uma teoria sobre o heliocentrismo foi Aristarco de Samos. E Aristarco de Samos não conseguiu desenvolver sua teoria de forma tão contundente quanto Ptolomeu. Agora eu vou falar um pouquinho dos perigos de fazer ciência na Idade Média na Europa, porque foi ali na Europa que se concentrou o pensamento científico mais produtivo, vamos dizer assim. A Europa deteve por muitos séculos, ou melhor, ela se tornou o polo de criação científica, e muitas das inovações científicas surgiram nesse grande período de 1500 anos de Ptolomeu até Copérnico. Os perigos de se fazer ciência no século XVI, que é o século onde Copérnico escreve os seus 2 principais tratados científicos. Um dos principais perigos daquela época era o confronto com as instituições religiosas, principalmente as cristãs, que eram predominantes na Europa. E qual que era o perigo? Era dizer que a Terra não era o centro do universo, uma vez que, devido às escrituras sagradas, principalmente no Salmo 104, que foi uma das bases em que a Igreja utilizou para defender o geocentrismo, Deus colocou a Terra no centro, imóvel, sendo que além do centro, do nosso sistema solar, ela era tida como o centro do universo. As ofensas às escrituras eram prontamente retalhadas. Alguns dos pensadores eram julgados em cortes religiosas, podendo ser condenados à morte, como foi o caso um dos mais famosos, do Giordano Bruno e do Galileu Galilei, que eu falarei um pouco mais pra frente. Provavelmente daqui a 2 ou 3 vídeos falarei sobre Galileu Galilei. E como nós podemos ver, a igreja ainda foi predominante por alguns séculos. Também no século XVI, devido às pesquisas de Copérnico principalmente, surgem as primeiras evidências do heliocentrismo. Ou seja, a Terra estava aos poucos deixando de ser o centro do universo. Havia, na verdade, uma necessidade de se tirar a Terra do centro do universo, porque observações um pouco mais detalhadas demonstravam que a Terra realmente não era o centro do nosso sistema solar. E nessa época também surge o telescópio com lentes, que ficou famoso séculos depois, ou melhor, um século depois, com Galileu Galilei. Falarei também sobre essa utilização dos telescópios com lentes
né, quando for falar de Galileu Galilei. E também nesse período surge a astronomia moderna, nesse período de passagem do século XV para o século XVI e para o século XVII. Ali é uma grande solidificação da ciência, das ciências exatas, vamos dizer assim, onde a astronomia se encontra com a física, como eu disse no final do vídeo anterior. A astronomia e a física eram vistas como coisas muito distintas, não apenas distintas, mas coisas muito distintas. Como eu havia dito, o primeiro cientista de renome a propor o heliocentrismo foi Aristarco de Samos. E Aristarco, ele não conseguiu comprovar matematicamente nem empiricamente, ou seja, através de experimentação, a sua teoria do heliocentrismo. Por que é tão difícil comprovar sem uns instrumentos e sem muitas observações detalhadas a teoria do heliocentrismo? Porque todos os nossos movimentos, todos os movimentos aparentes, eles dão a entender que a Terra está parada. Se deitarmos no chão num dia de céu limpo, pode ser à noite ou durante o dia, e ficarmos deitados observando diretamente para o céu, a impressão que nós teremos é de que estamos parados e que tudo orbita ao redor da Terra. Então, como eu dizia, se observarmos o movimento do Sol no céu, a impressão que dá é que realmente ele está passando por nós e não nós por ele. Aristarco de Samos teve um pequeno cientista que falou contra a sua teoria do heliocentrismo. Eu vou colocar a imagem dele, vocês já devem ter ouvido falar nele, que é Arquimedes. Arquimedes de Siracusa. Geralmente esses pensadores tinham como sobrenome, vamos dizer assim, para serem conhecidos, o nome da cidade de onde eles ou viviam ou nasceram. Arquimedes era matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo. Arquimedes é aquele famoso pensador da frase: me dê um ponto de apoio e uma alavanca e eu moverei o mundo. Arquimedes dizia que Aristarco estava completamente equivocado sobre o pensamento heliocêntrico. Vou ler uma pequena passagem do que Arquimedes escreveu sobre Aristarco. A hipótese dele é que as estrelas são fixas e o Sol permanece imóvel, que a Terra gira em torno do Sol na forma de uma circunferência, que o Sol permanece no centro da órbita e que a esfera das estrelas fixas, situada relativamente perto do centro do Sol, é tão grande que o círculo em que ele supõe que a Terra gira suporta uma proporção relativamente à distância das estrelas fixas, tal como o centro da esfera suporta relativamente a sua superfície. Aqui é uma discussão sobre os tamanhos e distâncias, porque ainda não se sabia o real tamanho das coisas, a distâncias, as dimensões do universo. Os pensamentos ainda eram muito simples, eram essas distâncias de bilhões e bilhões de quilômetros, essas distâncias enormes que até para nós, que já temos uma grande carga científica, é difícil de compreender. Para eles era praticamente impossível imaginar essas distâncias tão grandes. Eis que então, no século XVI, Nicolae Copernic, ou o seu nome latino, Nicolaus Copernicus, mais conhecido para nós como Nicolau Copérnico, decide investigar a fundo o que seria o heliocentrismo. Eu vou colocar o slide do Copérnico aí, vamos ter uma ideia das principais teorias que Copérnico defendia. O Sol está imóvel no centro do mundo. Como nós já sabemos, o mundo na época era composto do Sol e 6 planetas. A circularidade da órbita. Lembrem-se que o círculo, a esfera, é o objeto mais perfeito para os gregos antigos e para os cientistas que eram adeptos à ciência grega. A Terra é apenas o centro para o movimento da Lua. Aqui nós já vimos uma grande diferença de pensamento com relação ao geocentrismo. Falta de escritos mostrando o raciocínio de Copérnico. Esse aqui vai ser um probleminha
no sentido para quem estuda a história da ciência ou para quem estuda a astronomia antiga. Copérnico não tinha esse cuidado de fazer anotações cautelosas sobre o seu pensamento científico ou sobre o seu método de abordagem. O livro mais famoso de Copérnico, que é o Revolução dos Orbes Celestes. É nesse livro que Copérnico consolida a sua principal teoria e demonstra, não de forma matemática igual a Ptolomeu, mas com postulados, né, com categorias científicas, o porquê o Sol está no centro e a Terra orbita ao redor dele. Esta imagem ela foi retirada diretamente do livro Commentariolus, de Copérnico, que é o livro que ele faz como introdução à Revolução dos Orbes Celestes. Esse livro ele não vai a fundo nas suas hipóteses de heliocentrismo, mas esse livro é o que ele deixa claro a linha de pensamento que ele está seguindo e o que esperar, né, dali para frente com a evolução da sua pesquisa científica. O Commentariolus e a Revolução dos Orbes Celestes foram lançados no mesmo ano, inclusive é o ano em que Copérnico falece. Eu vou falar um pouquinho mais disso no final do vídeo. Uma coisa curiosa sobre o heliocentrismo de Copérnico é que Copérnico não era adepto ao heliocentrismo. Ele estava estudando o heliocentrismo e tentando tirar conclusões a respeito dessa teoria apresentada por Aristarco de Samos. Ele era um homem da época do século XVI, então toda a carga que ele aprendeu, toda a carga de conhecimento que ele tinha, era adquirida com base no geocentrismo de Aristarco de Samos, do geocentrismo de Ptolomeu e do livro Almagesto. Copérnico, ele estudava muito os pensadores clássicos, né, os cientistas da Grécia Antiga, principalmente como Aristarco de Samos, o próprio Aristóteles, Ptolomeu. Então, para ele, realmente a esfera, novamente aqui retomando esse conceito de esfericidade, né, do círculo, era o elemento perfeito. Vou colocar uma pequena passagem sobre o que Copérnico fala sobre a esfera em relação aos objetos do universo. Compete-nos notar desde o início que o universo é esférico, ou porque seja esta a forma mais perfeita de todas. Podemos ver aqui que ele sim é adepto à geometria grega, a qual a esfericidade, a esfera, o círculo é o símbolo, é a forma geométrica perfeita. Mais perfeita de todas, um todo inteiro sem qualquer junção de partes, ou porque ela própria seja a mais capaz das figuras e maximamente conveniente para encerrar e conservar todas as coisas, ou até porque as partes mais perfeitas do universo, isto é, o Sol, a Lua e as estrelas, se apresentam com essa forma e porque todo o universo tende a ser por ela delimitado. Como eu disse no início do vídeo, o objetivo do Commentariolus, que é o primeiro livro do Copérnico, que é como se fosse um esboço, uma introdução à Revolução dos Orbes Celestes, era resumir os problemas em que Copérnico iria abordar, ou melhor, que ele já tinha abordado, mas ele ia fazer uma melhor apresentação no Revolução dos Orbes Celestes. A importância do Commentariolus é que ele demonstra de forma mais simplificada quais são os objetivos que ele pretende alcançar com a sua pesquisa. Uma das coisas mais interessantes sobre Copérnico é que ele não era muito adepto a fazer observações. Observações com os tubos. Imaginem um cano que não tem lentes. Esse cano era usado para fazer observações de estrelas ou planetas específicos. Mesmo sem lentes, a probabilidade de enxergarmos com uma melhoria na imagem, vamos dizer assim, com um pouco mais de definição, mesmo que essas lunetas sem lentes que os antigos usavam, inclusive Copérnico e depois Galileu, antes da luneta com lentes, utilizavam, ela é muito válida para fazer observações, porque se você pegar um cano e observar algum objeto no final desse cano, e você vai ver uma melhoria na imagem. E por que isso ocorre? Porque nós estamos espremendo o nosso olho dentro de um espaço muito curto, fazendo com que que nós podemos forçar um pouco mais o nosso olho a focar naquele objeto o qual estamos tentando enxergar através
do cano. É por isso que, mesmo sem lentes, esses objetos eram muito importantes para a observação noturna. E como eu ia dizendo, Copérnico não era muito adepto de fazer observações. Ele não relaxado, mas ele fazia um pouco de observações, mas não era o forte da ciência dele. E quais são